Fala pessoal, tudo bem? Turma, bora seguir aqui os nossos trabalhos de hoje falando sobre essa reta final de temporada, né? Faltam aí menos de 5 dias para a temporada regular da NBA terminar e esse é o momento de refletirmos, né, sobre o que cada equipe fez nessa temporada. É hora de pensarmos nos acertos, nos erros de cada equipe. E nesse vídeo eu quero aqui falar sobre alguns erros que foram cometidos nessa temporada. Alguns erros de montagem de elenco, né? Alguns erros de apostas em alguns jogadores. Separei aqui alguns dos maiores erros que eu vi, né, acontecendo nessa temporada. Então, deixe seu like, se inscreva no canal e já vai pensando aí em algum erro que o seu time cometeu nessa temporada. Vamos lá! Primeiro grande erro que eu vi acontecendo nessa temporada foi o Chicago Bulls acreditar que o time tinha já era o suficiente, né, cara? O Bulls entrou nessa temporada acreditando que DeRozan, LaVine, Vucevic, Caruso e companhia seriam o suficiente para o time brigar no topo da Conferência Leste. Porque o que foi muito falado na última temporada era que esse Chicago estava pronto para brigar com os gigantes da conferência, que o time só precisava ficar saudável. E parece que a diretoria também acreditou nisso e se movimentou muito pouco no off-season, né? Trouxe ali o André Drummond, trouxe ali o Goran Dragic e parou por aí. A diretoria do Chicago acreditou que as contratações que o time fez na off-season passada dariam um resultado melhor nessa. O time também apostou na evolução do Ayo Dosunmu, na evolução do Patrick Williams e acabou que o time não evoluiu, né? O Chicago nessa temporada foi pior do que foi na temporada passada, tanto em resultado como em basquete apresentado depois da trade deadline, com a chegada do Patrick Beverley. O Bulls começou a jogar um pouquinho melhor, mas antes, cara, o time tava jogando mal pra caramba. E isso aconteceu porque a diretoria acreditou que os jogadores que o time já tinha ali iriam ser o suficiente. E não foi, né? Faltou o Chicago se movimentar. Faltou o Chicago, por exemplo, trocar o Vucevic, que foi um cara que não funcionou temporada passada, por uma, duas peças um pouco mais produtivas, tanto na defesa como no ataque. O Chicago também acreditou que o Lonzo Ball voltaria nessa temporada, o que parece que está muito longe de acontecer. Então, o Chicago Bulls ter confiado somente nas peças que já tinha foi um erro nessa temporada. Foi um dos erros que tivemos nessa temporada. Outro erro foi o Miami Heat ter dormido no ponto, né, cara? O Miami Heat perdeu muitas oportunidades de negócio nessa off-season por simplesmente não ter ido atrás. Na off-season, o Miami Heat perdeu a oportunidade de trazer o Kevin Durant, de trazer o Donovan Mitchell, que estavam livres no mercado. O Miami Heat não se coçou para trazer nenhum desses caras. O Miami não foi atrás do Jalen Brunson. Eu sei que ele já estava muito bem encaminhado para ir para o Knicks. Só que, pô, o Miami poderia ter sido um pouco mais agressivo, sabe? Ter feito uma proposta melhor. Na trade deadline, novamente, o Miami perdeu o Kevin Durant, perdeu o Kyrie Irving. Então, assim, o Miami Heat, que perdeu o PJ Tucker no off-season, não trouxe ninguém. Simplesmente não trouxe ninguém. Agora o time tá bem, o time tem uma chance muito grande de chegar no playoff direto, sem ter nem que passar pelo play-in. Só que esse Miami poderia estar ainda melhor se a diretoria, e aí vai uma crítica direta ao Pat Riley, que é quem manda no time, o time poderia estar melhor se o Pat Riley tivesse sido mais agressivo, tivesse realmente dado mais peças pro Erik Spoelstra trabalhar. Porque estamos falando de um treinador de elite. Mas até um treinador de elite tem um teto,
sabe? Tem um limite que dá pra tirar dos jogadores. E o Spoelstra tá, sabe, espremendo o bagaço do bagaço desse elenco do Heat. Faltou o time se movimentar. E não foi por falta de oportunidade. Teve oportunidade do Durant 2 vezes, do Curry, do Donovan Mitchell, do Jalen Brunson, e não foi atrás. Então, o Heat ter dormido no ponto, pra mim também foi um dos grandes erros cometidos na temporada. Outro erro, e esse é um erro recorrente nas temporadas da NBA, é o Damian Lillard acreditar na diretoria do Blazers. Novamente, o Lillard chegou no off-season cobrando reforços, cobrando uma mudança de postura, e o Damian Lillard de novo caiu no papinho da diretoria. A diretoria do Blazers falou: não, Damian Lillard, nessa temporada vai ser diferente. O trabalho do Chauncey Billups vai evoluir. Olha aqui, ó, a gente acabou de assinar com o Jeremy Grant. Olha o Jeremy Grant aí pra você. Olha, draftamos o Shannon Sharpe, moleque, é uma promessa. Esse time vai render, Damian Lillard. Fica aqui com a gente. E o Damian Lillard de novo acreditou e de novo foi enganado, porque não mudou absolutamente nada no Blazers. O Blazers, novamente, termina uma temporada sem brigar por nada. Sem brigar por nada. Mais uma temporada frustrante. Então, o Damian Lillard ter de novo acreditado na diretoria do Blazers foi um dos grandes erros que vimos nessa temporada. Você acreditar que uma coisa vai mudar fazendo exatamente a mesma coisa que você já está fazendo é a definição de loucura, de insanidade. Você cobrar um resultado diferente fazendo a mesma coisa é loucura. E é o que o Lillard cobra do Blazers mudança, só que a diretoria não muda, sabe? E ele continua acreditando que as coisas vão mudar, sendo que a diretoria é a mesma e faz as mesmas coisas sempre. É um compromisso firmado com a mediocridade. E o Damian Lillard de novo acreditou nessa diretoria. Então, esse foi mais um erro que tivemos. O Dallas Mavericks acreditar que só o Kyrie Irving iria fazer o time um contender no Oeste foi uma das apostas mais erradas que tivemos nessa temporada, né? Eu não tô falando que a troca do Kyrie foi um erro. Trazer o Kyrie não foi um erro. Eu falo e repito quantas vezes forem necessárias. Eu faria essa troca pelo Kyrie Irving qualquer momento. Se me oferecer esse pacote, Finney Smith, Spencer Dinwiddie, uma escolha de primeiro round, 2 de segundo round por Kyrie Irving, se me oferecer esse pacote 10 vezes, eu aceito os 10. Só que diferente do que a diretoria do Dallas fez, eu teria feito mais uma ou 2 trocas para reforçar o entorno. Eu teria buscado pelo menos 2 defensores medianos. Não tô falando de buscar um OG Anunoby, um Jaren Jackson Jr., um Brook Lopes, um Mikal Bridges, não. Tô falando de buscar, por exemplo, um Vanderbilt, que foi quem o Lakers foi buscar. Eu tô falando de você buscar um McDaniels, que estava bem abaixo no radar na trade deadline. Sabe? Eu tô falando desses caras. O Dallas Mavericks ter achado que só ter um backcourt com Curry e Luka faria o time brigar no topo foi um erro. O Dallas ter parado as trocas na do Kyrie Irving foi um erro. Sabe? Então, pra mim, essa aposta do Dallas também foi um dos erros que tivemos. A aposta que o Minnesota fez no Rudy Gobert foi um erro. Hoje dá pra falar que foi um erro. Assim, Minnesota jogou bem em alguns momentos na temporada, teve seus momentos de brilho. Nessa reta final, apesar de ter embalado ali uma sequência ruim de derrotas, conseguiu ter boas atuações apesar dos resultados ruins, né? Só que a verdade é que o Minnesota deu um caminhão de ativos para o Utah com a esperança do Gobert chegar e fazer a defesa do Minnesota ser uma das melhores de toda a temporada. E não foi o que aconteceu. O Minnesota melhorou um pouquinho sim na defesa, mas
muito pouco em comparação com a expectativa que foi criada. E detalhe, melhorou um pouquinho na defesa, mas despencou em eficiência ofensiva. O ataque do Minnesota é muito ruim. Não é pouco ruim, não, é muito ruim. Muito por conta das peças que perdeu para trazer o Gobert e por conta do Gobert em síntese, que é um jogador que não entrega nada no ataque. Então a aposta que o Minnesota fez no Rudy Gobert, pelo menos nessa temporada, foi um erro. Pode acabar dando certo na temporada seguinte, com novos reforços, mas do jeito que o time tá hoje, foi um erro, porque abriu mão de muita coisa, esperando um resultado espetacular, e esse resultado não chegou. Na verdade, não chegou nem perto, né? Não chegou nem perto do resultado esperado. Outro erro que aconteceu nessa temporada foi a demora do Brooklyn Nets em demitir o Steve Nash. Cara, o Nets perdeu muito tempo com o Steve Nash, né? Perdeu muito tempo com o Steve Nash. Eu acredito que se o Brooklyn tivesse iniciado a temporada com o Jacques Vaughn, as coisas poderiam ter sido bem diferentes. Eu acho que as coisas poderiam ter sido bem diferentes. Por exemplo, eu acho que o Jacques Vaughn poderia ter conseguido convencer o Kevin Durant a ficar até o fim da temporada. Eu acho. Eu acho que o Jacques Vaughn poderia ter feito o Kyrie Irving dar uma segurada, né? Dar uma segurada e ficado até o fim da temporada. Eu acho que poderia ter acontecido. Porque os caras gostavam do Jacques Vaughn. Entende? Tanto que quando ele assume, o time muda instantaneamente. O time vira outro na mão do Jacques Vaughn. Eu ainda acho que o Brooklyn vai comemorar muito a troca que fez do Durant, porque eu acho que o Mikal, Cam Johnson, Finney Smith, sabe, o Spencer Dinwiddie, aí considerando a troca do Durant e a troca do Kyrie, eu acho que esses caras ainda vão render muito no Brooklyn Nets, tá? Eu acho que o Brooklyn ainda vai olhar pra trás e falar, pô, essa foi uma troca boa. Mas eu acredito, pensando no desempenho dessa temporada isolada, que se o Brooklyn tivesse colocado o Jacques Vaughn desde o início, o Brooklyn poderia chegar nesses playoffs podendo brigar pelo título. Porque eu acho que o Jacques Vaughn faria esse time jogar muito melhor se tivesse desde o início da temporada. E eu acho que o Jacques Vaughn, por ser um cara muito querido entre os jogadores, teria conseguido manter o Kevin Durant e o Kyrie Irving, pelo menos, até o fim dessa temporada. Então, a demora do Brooklyn em demitir o Steve Nash foi um erro, tá? Eu acho que foi um grande erro. E, para fechar, o último grande erro cometido nessa temporada, na minha opinião, foi nenhum time ter apostado no Carmelo Anthony. Para mim, o Carmelo Anthony ficar uma temporada inteira sem ter um time é algo muito louco. Porque não estamos falando de um cara que ficou sem jogar a temporada passada. Estamos falando de um cara que jogou e rendeu. O Carmelo foi um dos poucos jogadores do Lakers na última temporada que renderam durante toda a temporada, que foi consistente. Ele foi um dos poucos que foi consistente. E esse cara não ter recebido nenhum contrato nessa temporada, nenhuma equipe ter dado uma oportunidade para o Carmelo, para mim foi um erro, porque é um cara que poderia muito ajudar equipes que têm ataques problemáticos. Por exemplo, um Carmelo no Minnesota faria o ataque ser melhor. Um Carmelo no Miami Heat seria maravilhoso. Um Carmelo, por exemplo, vamos lá, até no próprio Philadelphia, vindo do banco, faria uma diferença danada, sabe? Então eu acho que o Carmelo não ter ido para nenhuma equipe foi um absurdo, e nenhum time ter ido atrás do Carmelo, para mim, foi um dos grandes erros cometidos nessa temporada. Bom, claro que alguns outros erros, né, acabaram acontecendo, mas para mim esses aqui foram os maiores. E para você? Concorda com essa minha lista? Discorda? Acha que algum erro que eu pontuei, na verdade, não foi um erro e sim um acerto? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para os seus amigos, que é super importante, né? Ajuda muito no meu trabalho. E é isso, rapaziada. Tamo junto, grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.
Tchau, tchau.